Você já teve a sensação alguma vez de que você estava meio atrasada na realização dos seus sonhos? Aquela sensação de que as coisas parecem que não vão dar certo, ou que nunca vão acontecer, não vão se realizar, e você se desespera, você corre pra lá e pra cá, você tenta resolver, você tenta dar um jeito, você quer que aquilo se resolva, que aquilo se conclua de qualquer forma. Então, bem-vindo ao clube, porque eu também sou assim, né? Eu tava assim esses dias, eu tinha feito o meu quadro de visão, né, o meu vision board, e aí eu ficava olhando para aquele vision board e algumas situações do passado começaram a aparecer na minha vida, né, carta do julgamento, situações, na verdade, que nem foram situações do passado que apareciam, na verdade foram situações do passado que eclodiram para me lembrar de como eu estava atrasada no meu sonho. Então foi uma nostalgia junto com uma sensação de arrependimento, então entrou ali também um 6 de copas na jogada, né, trazendo aquela sensação do passado, voltando. Eu não sei se vocês sabem, recentemente teve um show dos Backstreet Boys, e eu sempre fui muito fã dos Backstreet Boys, né, e teve um show no The Town, aqui em São Paulo. Eu não fui no show, achei muito caro para comprar o ingresso, então assim, não estava muito dentro da minha realidade, mas eu acompanhei pela TV, né, e eu assisti o show, tudo, e depois ficou aparecendo muita notícia de Backstreet Boys na minha timeline, né, na minha linha do tempo nas redes sociais. E aí, automaticamente, a minha mente voltou lá para 98, 99, quando eu tinha 14, 15 anos, era fã de Backstreet Boys, ainda sou fã de Backstreet Boys, mas assim, eu era muito fã, né, tinha pôster dos Backstreet Boys grudado no fichário da escola, em casa, comprava revista na banca, tinha CDs, né, então era aquela coisa frenética. E aí eu me lembro que esse pensamento, né, do passado, dos Backstreet Boys, enfim, veio na minha mente e eu comecei a pensar em todos os sonhos que eu tinha naquela época e que eu acabei não realizando, assim, não sei, não aconteceu, né? Então, sonhos relacionados à vida sentimental, à vida profissional, eu fui me descambando por caminhos que não necessariamente eram os melhores para mim, caminhos quais eu escolhi muito racionalmente, pensando assim, isso aqui vai dar dinheiro, é isso aqui que eu quero, né, e não teve, a escolha não foi a ver com a minha alma, com aquilo que eu senti. E aquilo me deu uma sensação muito ruim, uma sensação de vazio no peito, de falta de esperança. E aí quando eu olhava pro meu vision board, com as coisas que eu quero realizar, parecia que elas estavam muito distantes, porque eu falei, nossa, se teve todo esse tempo e eu não consegui realizar isso, imagina, né, que eu vou conseguir realizar isso agora, com a idade que eu tô, será que dá tempo, será que vai, né, dar certo tudo isso? E aí eu comecei a ficar com uma sensação frenética no peito, assim, querendo realizar as coisas, né, mas ao mesmo tempo desesperançada, se aquilo ia se realizar ou não, se aquilo ia acontecer ou não. E aí eu tô lendo um livro, que é um livro sobre lei da atração, né, que é esse aqui, da Gabby Bernstein, o Super Atração. Em inglês ele chama Super Attractor. Deixa eu pegar a capinha pra vocês verem aqui. E é um livro que ele não ensina métodos de lei da atração, mas ele ensina a gente a se sentir bem. Eu gosto muito da visão da Gabby Bernstein sobre essas questões de lei da atração, realização de sonhos, manifestação, né. E assim, eu sempre fui, eu vou falar pra vocês que eu sempre fui meio preguiçosa, assim, pra fazer os métodos de lei da atração. Então, agora que eu comecei a fazer de verdade as afirmações positivas, né, eu gravei pra mim, escrevi no papel, pedi pra IA me ajudar a fazer afirmações positivas que tivessem a ver com o meu pedido, com o que eu quero, né, e agora eu tô praticando assim com consistência. Só que vem um desânimo, né. Inclusive, eu perguntei pro tarô esses dias como eu poderia proteger a minha energia desse desânimo, né, dessa coisa de ficar mais positiva, continuar confiando. E eu achei interessante porque, eu não sei se eu vou lembrar todas agora, eram 3 cartas, eu lembro de uma que era o 7 de paus, aí teve mais uma, não sei se foi a temperança, eu não lembro muito bem, mas a última era o cavaleiro de paus. E aí na leitura toda, no geral, eu me lembro que eu anotei pra mim assim, defender a minha energia com práticas espirituais, então meditação, Ho'oponopono, banhos de ervas, o que eu puder fazer assim para proteger a minha energia, não deixar que os outros ditem o meu valor ou como eu tenho que me sentir, não deixar que o externo, que é essa realidade que eu vivo, coloque eu para baixo, né, me coloque para baixo. E aí teve a segunda carta que eu não vou conseguir me lembrar, gente, mas eu acho que era a temperança, para me manter em equilíbrio com as emoções. Não, minto, não era a temperança não, agora eu lembrei. Era o 7 de paus, rei de copas e o cavaleiro de paus.
Então o Rei de Copas, para manter as emoções mais equilibradas, aí eu lembrei agora que era isso, tinha a ver com alguma coisa de equilíbrio, olhar para as emoções e não deixá-las me dominarem, né? É ter consciência das minhas emoções, de quem eu sou. Então o Rei de Copas encaixa muito nisso. E também o Cavaleiro de Paus, para ser um pouco mais leve, levar a vida com mais leveza, sem muita seriedade. Então eu tava levando as coisas com muita seriedade e trazendo essa sensação de vazio, de não realização para mim. Então eu sempre coloco essas cartas, eu até anotei, fiz um post-it no celular, né, com a foto das cartas para eu lembrar disso. Então é muito importante que quando a gente está nessa fase de achar que tudo é ruim porque os nossos sonhos não estão se realizando, estão demorando muito para vir, é porque provavelmente a nossa energia ela tá, né, carente, necessitada de realização. E aí nesse livro da Gabi, ela falou uma coisa muito interessante sobre um problema de saúde dela, que foi aí que realmente eu tive consciência de que eu precisava mudar, que é isso que eu vou compartilhar com vocês, que a gente tem até uma sequência aqui que a gente vive quando a gente tá querendo realizar os nossos sonhos e a gente não desapega deles, a gente não deixa Deus agir, né? Deus age no espaço que a gente dá. Se a gente quer fazer tudo, a gente não tem espaço para Deus colocar as mãos ali. Então eu tô sempre colocando as minhas mãos, eu tô sempre fazendo. Se eu não dou espaço para Deus, como é que Deus vai agir com aquilo que é melhor para mim? Porque nem sempre o meu controle, o que eu acho que é melhor, né? Então assim, as coisas vão acontecer de uma forma ou de outra. Só dando um exemplo simples para vocês. No meu quadro de visão, tem uma foto de alimentos saudáveis. Mamão, banana, frutas, enfim. Porque eu tava comendo pouquíssimas frutas, eu como bastante verduras, enfim, mas pouquíssimas frutas. E eu tava comendo muito doce, muito doce. Bolacha, chocolates, né? Aí o que aconteceu? Eu sempre fui uma pessoa que teve muito problema com a pele. A minha pele é uma pele difícil de lidar. Então, assim, na adolescência eu tive muita acne na adolescência, até os 19, 20 anos, que parou com o uso de anticoncepcional, né? Quando eu fiz 19, 20 anos eu comecei a utilizar anticoncepcional e aí a pele ficou uma pele linda. Mas não era a minha pele mesmo, né? Minha pele mesmo é uma pele que ela tem tendência à acne. E aí, de repente, com o estresse, quando meu pai ficou internado duas vezes, ficou com dengue, depois teve pneumonia, quase morreu, aí teve baixa saturação, teve que voltar a internar, juntou estresse com má alimentação, e a minha cara, ela explodiu de espinha, nem sei se dá pra ver, tá as marquinhas aqui. Eu tive que voltar pra medicação que eu tava tomando pra acne, né, pra controlar a oleosidade da pele, e mudar a minha alimentação. E aí eu tive que tirar, né, os doces, farinha refinada, enfim. Já tem 15 dias que eu tô sem comer essas coisas. E aí eu tive que colocar frutas, verduras, legumes a mais, né, do que eu comia. Ou seja, uma coisa já se realizou. Que é a alimentação saudável. Porque assim, aconteceu um problema, que parecia um problema pra mim, né, que é a pele. Que me deixa muito mal quando a minha pele fica ruim, assim, eu tenho muitas experiências ruins da adolescência com rejeição em relação à pele. E aí aconteceu isso e eu falei assim, poxa, agora eu vou ter que me esforçar, né, e vou ter que me alimentar bem pra ter uma pele melhor, beber bastante água, não comer açúcar. Então já são 15 dias sem comer açúcar, né, então é bastante pra mim, porque eu sou bem viciada em açúcar, era bem viciada em açúcar. Então isso me ajudou, né. Então veio um problema, então eu meio que eu não fiquei querendo controlar a alimentação. Aconteceu um problema que me fez ter que melhorar. Então não teve o meu controle, aconteceu simplesmente. E lá no meu quadro de visualização tem a foto dos alimentos saudáveis. Então, às vezes as coisas acontecem de uma forma que a gente nem espera, né? E aí é interessante aqui na Gabi que ela fala o seguinte: mesmo com a minha fé na esfera espiritual, sou constantemente desafiada pela minha percepção sobre a minha própria imagem, do meu corpo e do afastamento do amor. Um mês antes de começar a escrever este livro, me deparei com um grande problema na vida. Fiquei meses doente, com um problema estomacal não diagnosticado. Sentia muita dor, não conseguia comer nada, estava obcecada para encontrar soluções. Passei muito tempo pesquisando meus sintomas no Google, me diagnosticando, o que é uma péssima ideia e que não recomendo. Rezei, meditei, mas o medo era maior do que a minha fé, e continuei obcecada com o meu corpo. Finalmente, após meses de testes, obtive resposta para minha condição. A princípio, essa clareza me trouxe algum alívio, mas quase imediatamente fiquei obcecada a respeito de como me curaria. No fundo, eu sabia que a minha obsessão corporal estava prolongando o problema. Então, comecei a pedir ajuda, ou seja, ela estava obcecada em descobrir o que era, quando ela descobriu, ela ficou obcecada em se curar. Então, assim,
teve uma obsessão em relação àquilo que ela precisava resolver. Ela não estava conseguindo deixar Deus trabalhar, né, nesse momento. E mesmo ela sendo a Gabi Bernstein, mesmo ela tendo fé, né, tem trabalhado a questão espiritual dela, ela também ficou assim. Então, gente, não é porque você faz um trabalho espiritual, que você cuida da sua espiritualidade, que você tem fé em Deus, que você tem fé no universo, que você vai deixar de ser uma pessoa frenética, querer resolver tudo e obsessiva. Às vezes vai acontecer. O importante é que você tenha consciência desse momento, tá? Minhas preces foram ouvidas na hora do almoço com a minha amiga e professora Marianne Williamson. Não sei se vocês conhecem a Marianne Williamson, eu sigo ela nas redes sociais e ela tem livros maravilhosos sobre um curso em milagres. Eu já li um livro dela, sobre amor, inclusive, muito, muito bom. E ela é maravilhosa, eu gosto muito dela. Ela até ia se candidatar para presidente dos Estados Unidos, né? Que ela acha que ela é do Partido Democrata lá. Mas, gente, não vai acontecer, assim. Não porque não possa acontecer, mas não nessa esfera que a gente vive, né? Eu acho muito difícil a Marianne Williamson chegar à presidência de um país como os Estados Unidos com o tipo de discurso que ela tem. Mas, continuando. Ela perguntou como eu estava e comecei um monólogo sobre toda a dor e sofrimento que encarei. Disse a ela que finalmente tinha um diagnóstico, mas reclamei que tinha uma longa estrada para a recuperação. Minha energia estava frenética e ela pôde sentir o meu medo. Ela me olhou nos olhos e disse: você está obcecada com a identificação com o corpo. Marianne me lembrou que eu poderia me identificar com a parte de mim que estava doente, o corpo, ou com a minha parte que não estava, o espírito. Ela me lembrou que o corpo cura quando não estamos olhando para ele. Isso aqui foi muito interessante, né? O corpo cura quando não estamos olhando para ele. Não é só sobre o nosso corpo, é sobre tudo na nossa vida. Tudo que a gente quer, tudo que a gente deseja para nossa vida só acontece quando a gente não olha mais para aquilo. E às vezes a gente precisa dar sim uma pausa do nosso quadro de visualização, colocar um outro papel de parede. Você que gosta de tarô, coloca cartinhas de tarô, né? Colocar arquétipos, se você gosta, né, dessa questão mais mística dos arquétipos, de colocar no fundo de tela. Faça aquilo que o seu coração gosta, mas dê um descanso às vezes do seu vision board, do seu sonho. Para de olhar muito para ele. Porque quando você olha muito para o seu sonho, ele não se realiza. Porque você não dá espaço para Deus trabalhar. Que era isso que eu estava fazendo. A gente precisa soltar um pouco. E o que acontece com a gente arquetipicamente quando a gente está obcecado, obcecada, frenéticos para realizar os nossos sonhos? A gente entra numa energia que é o 8 de ouros do tarô. A gente trabalha, vai atrás, né? Trabalhar é muito bom, gente. A gente precisa fazer a nossa parte. Só que quando a gente faz isso de uma forma frenética, quando a gente... Sabe quando você coloca o leite no fogão e quando você sai de perto ele derrama? É a mesma coisa que acontece com os nossos sonhos. E foi difícil para eu entender isso. Você tem que soltar. Cuidar da sua energia e soltar. Trabalhar dentro do possível, mas não freneticamente. Quando você trabalha freneticamente, obcecadamente naquilo, aquilo não acontece, porque não tem espaço para Deus agir, tá? Aí a gente faz isso. Aí o que acontece? Esse trabalho excessivo vem causa estafa, cansaço, 10 de paus. Eu canso porque eu tô fazendo muito. Eu tô cansada, porque eu tô realizando muita coisa além da conta, e aí eu me decepciono quando eu não tenho resultado. 3 de espadas, me decepcionei. Né? Então eu trabalhei muito, cansei, não tenho resultado, me decepciono. Quando essa decepção chega, a gente abaixa na escala emocional, a gente entra na tristeza. Né? No livro do Abraham Hicks, o Peça e Ser Atendido, tem uma escala, né, emocional, e a tristeza tá lá embaixo. Então quando a gente fica triste, inclusive a tristeza, ela tem uma vibração menor do que a raiva. A raiva ainda faz você vibrar mais em ressonância com o seu desejo do que a tristeza, por incrível que pareça. Então a gente entra nessa questão da tristeza, desse coração ferido, esse coração partido. Eu não tive o resultado que eu queria. Isso faz atrasar mais a manifestação, a realização. Aí, o que a gente precisa fazer é nesse momento que a gente precisa entregar para Deus. Deixar Deus trabalhar. Como a gente faz isso? Se afastando um pouco do sonho. 4 de espadas, refletindo um pouco, descansando um pouco. Vou dar um tempinho aqui. Vou deixar as coisas acontecerem. Vou focar em outras coisas, né? Em coisas que eu gosto de fazer e que talvez não tenha nada a ver com esse sonho, algum hobby, né? Vou ler um livro, vou tomar uma água, um chá, vou respirar, né? Por exemplo, eu tenho esse problema de pele. Quanto mais eu me concentro, que essas espinhas, gente, elas estão mais de um mês na minha cara, elas não vão embora, porque eu me concentro demais nelas, né? Então, se eu sossego, vou passando remedinho, vou deixando, né, vou cobrindo com maquiagem, elas vão diminuindo de tamanho.
Mas se eu fico ali olhando pra ela todo dia, todo dia, todo dia, elas não diminuem, né? E eu faço isso, eu fico olhando todo dia, assim, então tem que parar com isso, entendeu? Então, é 4 de espadas. Então, a gente entra nessa energia de deixar Deus trabalhar. E para isso eu preciso assumir um compromisso comigo mesma de ter o quê? Esperança, a estrela. Ter esperança, acreditar na espera, acreditar que é pra mim, que vai ser pra mim. Aí eu posso fazer os meus métodos de manifestação, como eu falei pra vocês que eu estou fazendo. Então eu faço afirmações positivas, né? Eu uso o meu japamala, falando as afirmações todos os dias, né? Comecei faz 2 dias, na verdade, eu tô gravando esse vídeo e comecei a fazer, né, as afirmações. Porque, na verdade, eu compartilho com vocês afirmações aqui no canal e eu não tava fazendo, não é o correto. Eu preciso fazer também, né? Então, eu comecei a fazer as afirmações de merecimento pra mim. Então, é fazer sem expectativa do resultado, né? É fazer o trabalho do 8 de ouros, mas sem expectativa. Deixar as coisas acontecerem, né? Fazer porque eu gosto de fazer e vou fazer aqui. Pronto, não sei o que vai dar, mas vou fazer, né? Então, aqui, a estrela. Pra gente se sentir assim, completa em nossa própria pele, com a nossa realidade, com o que nós temos, o mundo. Gratos por estarmos vivos, por podermos fazer isso, aquilo, escutar uma música. Por exemplo, eu tava muito chateada com esse negócio dos Backstreet Boys, né? Que eu fiquei lembrando lá da minha 8ª série, primeiro colegial, né? Lembrei um monte de coisa. E aí, eu comecei até a pegar um ranço dos Backstreet Boys, coitados, não tem nada a ver. E eu falei, eu só fui por causa dos Backstreet Boys, se não tivesse acontecido isso, eu não tava assim. Mas aí eu pensei, não, quer saber? Eu vou pegar aqui no Spotify uma música dos Backstreet Boys que eu amo, por exemplo, Unmistakable. Coloquei uma música que fala sobre você pensar em uma pessoa e você ainda não ter ela na sua vida, mas é tipo como se fosse, a lei da atração pra você mentalizar um relacionamento. É muito linda a letra, eu vou deixar aqui nos comentários Unmistakable pra vocês verem legendada, é muito bonita mesmo. Eu gosto muito, era o CD dos Backstreet Boys quando não tinha o Kevin, quando o Kevin saiu, mas é lindo esse CD, a música, eu amo. E aí eu fiquei ouvindo Unmistakable, alto assim, sabe, mexendo com tarô. Gente, foi maravilhosa a minha noite, eu ouvindo aquilo, aquele CD, escrevendo no meu caderno, fazendo as afirmações. Eu fiquei tranquila, fiquei calma. Então é fazer essas coisas, sabe? Você gostar de... Aí eu falei assim, não, eles podem ser coisa leve, eu não preciso ficar aqui me matando, né? Pensando, ai, que tristeza. Não, lembra lá do 7 de paus? Defende a sua energia. Faz afirmações, faz oração, faz Ho'oponopono, toma um banho de alecrim, de arruda, de lavanda, de sal grosso, o que for, mas protege a sua energia, né? Faz uma prática espiritual. Equilibra suas emoções, lá o Rei de Copas. Olha pra si com maturidade, para suas emoções, como até parecendo uma criançona, né? Chorando por coisa lá de 1998. Seja mais leve, mais brincalhona, quebre um pouco as regras, para de seguir muito a cartilha, né? Cavaleiro de paus. Né? Seja mais assim, maleável na sua vida, nas suas coisas. É isso, gente, é isso que a gente precisa ter, tá? E aí eu fiz também uma fórmula floral pra mim, eu vou dizer pra vocês 2 florais que eu utilizei nessa fórmula pra mim, que vocês podem usar. A minha tem mais alguns, porque eu fiz pra mim, né? Mas você pode agendar sua consulta comigo de florais, se você quiser. E aí eu faço uma fórmula pra você, você manda numa farmácia de manipulação e pode tomar aí, que vai dar super certo, tá? O mustard, que é pra tristeza. Então, quando vem essa tristeza da não realização, o mustard ajuda a sair, né, dessa conexão com a tristeza. E o gorse, que é pra você praticar o arquétipo da estrela, pra você ter esperança. O gorse é pra pessoas que perdem a esperança. Então, ele ajuda você a recuperar essa esperança e ter mais esperança na vida, na sua caminhada e na sua jornada. Então, pessoal, é importante que dentro dos nossos sonhos, dos nossos desejos, a gente deixe Deus trabalhar. Desapega do resultado e deixe Deus fazer a parte dele. Se você não dá espaço para Deus, não tem como ele trabalhar, não tem como o Criador agir na sua vida se você não dá espaço para ele, se você quer resolver tudo. Então tem horas que a gente tem que falar, Deus, eu não sei como, eu não sei quando, eu não sei onde, mas eu entrego nas suas mãos esse sonho, esse desejo. Respira. Faz o seu melhor dentro das suas possibilidades, sem essa energia frenética, sem essa energia obsessiva, e vai viver. Eu tô com você, espero que você esteja comigo. A gente se vê no próximo vídeo. Deixa o seu like aqui, se inscreve no canal se ainda não se inscreveu. Até mais, fique com Deus. Tchau, tchau.